Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o experimento que foi feito pela polícia de Surrey, que é um condado lá na Inglaterra, né, com a questão de cantadas indevidas contra mulheres. Basicamente, a polícia ali da região colocou duas policiais em roupas de ginástica para fazer ginástica numa região, correr numa região, num lugar em que supostamente haveriam muitas cantadas indevidas, né? E daí eles detinham as pessoas que faziam as cantadas para averiguação e acabaram prendendo 18 pessoas. Não necessariamente pela cantada. Cantada na Inglaterra não é crime, né? Mas pegaram as pessoas por outros crimes, por outras coisas. E aí tem um monte de crítica nessa história aí. Pô, peraí, isso não é flagrante preparado, né? Foi a minha primeira crítica nessa história, porque o que é flagrante preparado? Quando a polícia arma uma armadilha para te pegar em flagrante, esse flagrante tipicamente não é reconhecido como válido. Mas isso varia de acordo com a região, tá? Aqui no Brasil não é reconhecido, talvez na Inglaterra eles aceitem esse tipo de coisa. Outra coisa que é uma questão nesse caso aqui é para que isso, né? Se eles tinham suspeitos ali na região, por que não abordaram pessoas aleatoriamente? Abordaram as pessoas que cantaram as mulheres, né? Então, cantada agora virou crime, né? Porque em princípio não é, né? Assim, eu concordo que é uma coisa. Olha só, eu falo para vocês sempre isso. Como homem, nunca fui muito de fazer cantada diretamente em mulher, assim, na rua, até porque eu acho que tem uma chance muito pequena de dar resultado isso. É um esforço grande sem resultado no final das contas. Mas eu, depois que virei pai, minha filha é muito bonita e às vezes eu saio com ela na rua e, cara, bicho, homem é muito chato, cara. Eu vou falar um negócio pra vocês. Homem é muito chato. Quando você se coloca no lugar da mulher, cara, puta que pariu, a gente é muito chato, cara. Então, assim, eu tenho questões dúbias sobre isso, tá? Vamos entender esse caso aqui e entender se essa coisa é legal no final das contas, se realmente vale a pena ou se é mais um exagero da polícia inglesa, porque tem havido alguns exageros muito grandes por lá, né? Essa notícia foi sugerida por Mazarop Turguniev, o Jeca Libertário, ultra, super, hiper, extrema direita moderada e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então tá aqui, ó, essa matéria no Telegraph, que é um jornal importante lá na Inglaterra, né, tá falando aqui sobre as policiais disfarçadas, fingindo ser joggers, né? Joggers é o pessoal que corre, né, que faz corrida, né, que pratica corrida, para pegar o pessoal que faz cantada. Catcall é cantada em inglês, né? Então, elas estavam vestidas com roupas normais de corrida e coisa e tal. E tem um vídeo aqui também, cadê o vídeo? O vídeo tá aqui, ó. A moça falando aqui, essa moça é policial, né? Então ela estava lá fazendo a corrida dela e coisa e tal, mas assim, havia toda uma equipe em volta. Porque não eram essas policiais que paravam os suspeitos para averiguação, né? Elas só corriam. Quando passava um cara e dava cantada nelas, aí entrava uma outra equipe que estava parada ali perto e daí fazia todo o processo de abordar os suspeitos e coisa e tal. E aí que eu falo para vocês, né? Porque aí que tem um problema. Por que a pessoa se torna uma suspeita porque fez uma cantada, né? Cantada, em princípio, não é crime. Aliás, eles falam isso aqui, olha só. Policiais disfarçadas fingem ser corredores para tentar pegar pessoas que fazem cantada, né? A polícia de Surrey, essa região aqui, ó, tá aqui, ó, Surrey, essa região perto de Londres aqui, sudoeste de Londres aqui, né? Fizeram uma pesquisa, botaram duas agentes disfarçadas fazendo corridas na hora de rush, que é o horário que tem mais gente correndo ali na hora, para ver o nível de cantadas que tinham as mulheres ali, né? E o porta-voz da força disse: esse comportamento pode não ser criminoso, uma ofensa criminal por si só, mas precisa ser resolvido. E aí que eu já vejo o primeiro problema dessa história. Como assim, se não é um crime, precisa ser resolvido pela polícia? De novo, vou deixar claro pra vocês, eu concordo que de fato, cara, homem é muito chato, bicho. Puta que pariu, homem é um bicho chato pra caralho, com esse negócio de cantada, e não tem lógica, cara, não tem lógica, não vai dar em nada isso, a mulher não vai parar na rua e vai ficar com você porque você deu uma cantada nela, não tem lógica essas coisas, né? Eu nunca entendi por que o pessoal faz isso, mas no final das contas, não é crime.
E você querer criminalizar esse tipo de coisa, tratar como se fosse é um problema que tem que ser resolvido. A minha visão é aquela que eu falo para vocês. O Estado está se percebendo cada vez mais inútil. Cada vez que o tempo passa, o custo de transação vai caindo, a economia privilegia relações diretas das pessoas, a relação hierárquica, o Estado se torna inútil. Aí o Estado começa a tentar fazer coisas para se tornar mais útil. Não, eu não consigo resolver o problema do crime, da imigração ilegal, de não sei o que lá, mas eu vou resolver o problema da cantada. O problema da cantada eu vou resolver. Não resolve também, né? Porque é ineficiente por definição. Mas ficam buscando essas coisas, né? Porém, a operação foi criticada pela União pela Liberdade de Expressão, faz todo sentido, que disse que isso é um experimento psicológico social bizarro, né? Acrescentando que os oficiais deveriam focar em procurar bandidos de verdade, né? Colocar leis de verdade para valer. Eu concordo, porque quer dizer que não tem nenhum crime na Inglaterra, nada de problema que os policiais agora resolveram patrulhar cantada contra a mulher, né? Que, de novo, eu concordo que é uma coisa chata, eu concordo que é um negócio ruim. Mas, porra, ninguém morre disso, cara. Com um monte de crime que tem por aí, né? De coisas muito mais absurdas do que isso, né? Isso foi reportado inicialmente pela LBC, que viu policiais em roupas comuns, fazendo jogging, né, fazendo corrida ali na região, e enquanto isso, unidades especialistas aguardavam para intervir em qualquer sinal de abuso, né? A polícia de Surrey diz que a abordagem foi desenhada para proteger mulheres e crianças em lugares públicos. E, de novo, eu estou falando que cantada é uma coisa leve, porque, assim, evidentemente, se alguém começa a usar força física ou a realmente assediar a pessoa, aí é outra história, mas aí já não é mais cantada. Você concorda comigo? Uma coisa é cantada. O cara fala, oi, e aí, gostosa, não sei o que lá. Beleza, é chato pra caralho, mas vamos combinar. Ninguém morre com isso, né? Outra coisa totalmente diferente é o cara começar a seguir a mulher, começar a fazer alguma... Aí é outra história, mas aí já é assédio. Aí já é um crime, né? De acordo com a força policial lá da Inglaterra, o teste, que durou por um mês, levou a 18 prisões por ofensas como assédio, assalto sexual e roubo. Pô, não, olha só. Mas, de novo, por que não buscou o roubo? O roubo eu concordo. Por que não buscou o assédio sexual? Não, foi a cantada, já pegava, já verificava o cara, já buscava coisa. 18 pessoas, bicho. Enfim, o pessoal tá colocando isso daqui que assim, me parece uma coisa absurda isso daqui. Um outro problema dessa história é justamente com a questão da validade jurídica desse tipo de coisa, né? No Brasil, existe o conceito de vários tipos de flagrantes que não são aceitos. Por exemplo, o flagrante preparado. O policial armar uma coisa para fazer a pessoa cometer um crime e daí prender a pessoa por esse crime. Isso é entendido como crime impossível, porque a pessoa nunca conseguiria cumprir esse crime porque era um policial do outro lado. Isso é proibido no Brasil, não é assim no mundo inteiro, tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, é permitido desde que o policial se identifique se for perguntado. Por isso que você vê muito em filmes americanos a pessoa perguntando assim, você é um policial? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Existe a situação de que um policial vai num bar e oferece drogas para uma pessoa. Aí essa pessoa fala, opa, quero comprar sim, né? Aí quando a pessoa vai lá e vai comprar a droga, aí o policial dá ordem de prisão em flagrante, isso é um flagrante preparado. O policial ele sabia que não ia concretizar, não tinha como a pessoa comprar a droga porque ele é um policial, ele não vai vender droga para você. Né? Não tem como acontecer isso. Mas nos Estados Unidos, em alguns estados, isso é permitido. A única questão que existe nos Estados Unidos é se alguém perguntar para você se você é um policial e você for um policial, você é obrigado a dizer que você é um policial. Então, por isso que você vê muito em filme, nessas coisas, a pessoa perguntando. Aqui no Brasil é diferente, aqui no Brasil é proibido de qualquer forma. Mesmo que a pessoa seja um policial, ela não pode te prender por esse tipo de coisa se ela preparou o flagrante, entendeu? Então, é o mesmo problema. O problema é resolvido de formas diferentes dos dois lados. Porque, lembra, é aquilo que eu falo sempre para vocês, a polícia ela tem uma força muito maior do que o cidadão comum. Se você deixar os dois na mesma coisa, né, o cidadão comum se ferra, meu amigo. 99% dos policiais são honestos e só querem prender bandido mesmo.
Mas vai ter aquele 1% do policial que quer fuder o vizinho dele, que não gosta, que tem o cara que deu em cima da mulher dele, ele tá puto da vida, quer fuder a vida do cara, e tem o cara que quer cumprir a cota, não porque na delegacia todo mundo prendeu um monte de gente, eu não prendi ninguém esse mês, eu tenho que prender alguém, não sei o que lá. Então assim, tem os 1% do policial que vai fazer merda. Então é importante que hajam garantias para evitar que os policiais exagerem na aplicação da lei. Esse é um dos problemas, né? Essa é uma das formas de resolver o problema. Agora, tem outro, que é o flagrante forjado. O flagrante forjado, não preciso dizer para vocês que é ilegal, né? Que é aquele caso em que, por exemplo, o policial bota droga no seu carro. Você parou numa blitz, aí o policial fala, vou verificar o seu carro aqui, e aí planta uma droga ali, e aí te prende porque tinha droga no seu carro. Isso é flagrante forjado, também é ilegal, evidentemente. Mas, no caso do flagrante preparado, tem uma distinção na teoria entre flagrante preparado e flagrante esperado. A diferença é a seguinte, no flagrante esperado, o policial não faz nada. Ele só está ali porque ele acha que você vai cumprir, vai fazer uma coisa errada, né? Então, por exemplo, seria o caso de um policial estar num lugar em que se vende muita droga, e aí alguém virar para o policial e falar, ô, você quer comprar droga aí? Aí é flagrante esperado. O policial não fez nada, você ofereceu droga pro cara, você é um traficante. Pronto, beleza, tá preso. Entendeu a diferença? Uma coisa é o policial iniciar a relação e fazer a coisa. E aí, nesse caso das moças aqui andando de jogging, né, com roupa de jogging e coisa e tal, são moças bonitas, né, moças novas e coisa e tal. E aí a questão é essa, elas estão fazendo um flagrante esperado ou um flagrante preparado? Porque de certa forma elas estão fazendo alguma coisa, elas estão andando com roupas provocativas e coisa e tal, mas elas não estão fazendo nada diretamente com a pessoa. Então você vai ver vários entendimentos disso, meio que não importa, porque o grande erro dessa história é criminalizar a cantada. Que por mais que seja indevido, por mais que seja uma coisa, né, chata e coisa e tal, não deveria ser crime, pô. Eu concordo que assédio é outra coisa, a pessoa perseguir a outra coisa, aí é outra história, mas meramente a cantada, pô, não faz sentido isso ser crime, ser criminalizado nessa história, né? Tem muita crítica lá na Inglaterra por conta dessa parada, tá? Até porque muita gente está falando também o seguinte, olha só, será que eles fariam isso num lugar cheio de imigrantes? Essa região aqui de Surrey é uma região que não tem muito imigrante, tem mais pessoal da Inglaterra mesmo, né? Porque numa região cheia de imigrantes ia ser muito mais complicada essa história, ia ter muito mais gente presa. Mas aí eles não fizeram isso, fizeram num lugar que são os ingleses mesmo fazendo o assédio nessa história. E aí, é justo isso daí, né? Enfim, tem um monte de perguntas nessa história. Eu acho que o grande problema aqui é a polícia está sem ter o que fazer. A verdade é essa, o Estado está se tornando ineficiente, não serve mais para nada, está caçando problema para resolver. Eles não querem resolver o problema real. Brigar com traficante, com gente armada, porra, é perigoso, cara. Pessoas morrem, cara. Brigar com bandido, não, porra. Quero ficar fazendo uma coisa, quero brigar com um cara que faz cantada aqui, que, porra, o cara que faz cantada é um mané, porra. Não tô nem aí, não vou morrer com essa interação com esse cara, né? Esse é o problema. O livro The Private Production of Defense, né, a produção privada de defesa, do Hans Hermann Hoppe, fala exatamente sobre isso. Eu recomendo muito, ele é um cara libertário, fala sobre anarcocapitalismo e fala exatamente sobre isso. O incentivo da polícia, meu amigo, é fugir dos caras violentos mesmo. Não quer fazer coisa de violência, não. Quero pegar as coisas. Quero multar carro. Multar carro é mole, porra. Você que dirige carro, você é um bundão, pô. Tu vai dar tiro no policial? Não vai, né? Agora, o cara vai subir a favela para fazer não sei o que lá o pessoal dá tiro nele, né? Então, ou seja, acaba a polícia tendendo para esses crimes baixinhos que não tem problema de segurança e abandonando o que deveria ser a função da polícia, que é enfrentar realmente bandidos, né? Outra coisa que o César Mello colocou, o doutor César Mello, advogado também, ele tem um canal aqui no YouTube, acho muito interessante o canal dele, recomendo que vocês se inscrevam lá. Ele lembrou de uma outra coisa muito engraçada também. E peraí, como é que eles escolheram as mulheres? O chefe da delegacia lá para fazer isso, pô, tô precisando de 2 agentes aqui, deixa eu ver, não, você tá muito gorda, você não vai não, você é gostosinha, você pode ser chamada para fazer a coisa, né? Como é que escolheram as mulheres para fazer esse trabalho, né? É uma questão meio questionável, realmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.